Olá pessoal, bem-vindos a mais uma produção de um super mapa mental. E no mapa mental de hoje, na aula mapa mental de hoje, a gente vai construir um mapa mental raiz sobre membrana plasmática, tá? Então já vai lá pegar o teu material, tá? A tua folha de caderno aí, pega lá também tuas canetas, tá? Pega tudo isso daí porque a gente vai estar usando isso daqui na aula de hoje, tá? Vou organizar aqui, tirar o mapa mental da aula antiga, para poder a gente começar aqui esse barato, tá? Então você pegou? Vamos lá, 3 canetinhas raiz aí, pode ser de qualquer cor, se for só uma cor também dá certo. E bom, a gente vai estar abordando aqui as principais características e informações do que você tem que saber para você poder marcar as opções corretas na prova, desenvolver aqui juntamente comigo habilidades e competências que envolvem aí o assunto de citologia chamado membrana plasmática, tá? Então vamos lá, sem enrolação, sem delongas, deixa eu me organizar aqui, que vocês sabem que aqui eu faço o mapa mental todo articulado. Então vamos lá. Primeira coisa que você vai fazer na produção desse mapa mental, a gente não vai colocar o nome aqui no centro, tá? Desta vez a gente não vai colocar o nome aqui no centro. A gente vai colocar no centro a estrutura da membrana plasmática, tá? Para você não esquecer jamais essa estrutura, tá? A gente vai desenhar ela aqui no centro e depois a gente vai puxar as ramificações para colocar as explicações, tá? Os tópicos. Então, a primeira coisa que você vai fazer é desenhar pequenas bolinhas, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Parou. Aí você vai desenhar agora as bolinhas embaixo. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Tá? Ou seja, bateu aqui as quantidades de bolinha, tá? De preferência, é bom você dar aquela tchutchuquei, tchutchucai, tá? Dar aquela pintadinha para um negócio ficar bonitinho, tá? Patrick, diabo é que tu vai fazer, Patrick? Patrick, que diabo é esse barulho aí no teu apartamento? É porque estão destruindo aqui o apartamento aqui de baixo. Os pedreiros estão lascando o martelo. Então, se você escutar, releva, tá? Feito isso, você vai colocar um quadradinho aqui, tá? Só que não é um quadradinho não, é uma estruturazinha mais ou menos assim, tá? Ok? Vamos pra cá. 1, 2, 3, 4, 5. Vai colocando bolinha, tá? Não vou contar não, vai colocando as bolinhas aí, tá? Pá, pá, pá. Pá, 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 pá. Vou colocar aqui embaixo. Tá, pá, 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 pá. Aí vou parar e vou colocar um outro quadradinho aqui. Ah, Patrick, eu já estudei esse assunto, então eu já sei o que é que tu tá fazendo. Exatamente, tá? Quem já pegou a visão aí do que eu tô fazendo aqui, ó, vou colocar mais bolinhas aqui, mais bolinhas aqui. Patrick, por que seus desenhos não são perfeitos? Meu amigo, ninguém é perfeito, tá? Não estou fazendo no tablet, estou fazendo aqui na raiz mesmo aqui. Igual quando você faz na faculdade, no cursinho, na escola, tá? Vou desenhar aqui as bolinhas, ok? Lembra que aqui é uma aula, gente, por meio de mapa mental. Então, eu espero que você esteja fazendo juntamente comigo. Por isso que tem essas pausas para desenho, tá? E quando você desenha, você não esquece, tá? Vamos dar um tchujubei, tchujubai aqui também, tá? E aqui também, beleza? Ó, para essas bolinhas aqui, tu vai colocar umas perninhas, tá? Ó, as perninhas assim, ó. Para cada bolinha, 2 perninhas. Cada bolinha, 2 perninhas. Ah, Patrick, eu coloquei um monte de bolinha. Então, eu coloco duas perninhas em cada. Deixa de preguiça. Nunca mais você vai esquecer, depois que você desenhar, que essa estrutura é a membrana plasmática. Tá? Ó, tá vendo, gente? Como tá ganhando forma a minha membrana?
Tá ganhando vida? Mano, deixa de coisa. Desenha aí, tá? Colocando aqui as perninhas. Patrick, eu já vi essas perninhas aí, mano. Tu tá desenhando um fosfolipídio. Patrick, tá pensando que tu me engana, Não tô querendo me enganar não, meu papai. Eu tô desenhando aqui a membrana aqui na minha. É você que tá estressado. Tá com agonia demais para meu gosto. Você deixa de agonia, tá? Então, beleza. Desenhei aqui as perninhas. Minha caneta aqui parece que tá dando os pau, mas voltou ao normal. Então, veja só. Essa estrutura aqui que você desenhou juntamente comigo, Patrick, que negócio horrível. Tá? Me respeita, rapaz. Tá lindo. Essa estrutura que você desenhou aqui, ela é chamada de membrana plasmática. Então, você vai colocar o nome. Membrana plasmática. Beleza. Mática. A primeira coisa que você tem que ter ideia é como está organizado a membrana plasmática. Para você poder entender essa organização, você tem que entender os integrantes que formam a membrana plasmática, tá? Porque se você pensa que ela é feita só de fosfolipídio, você está muito enganado, tá? Para você ter uma ideia, a membrana tem mais proteínas do que lipídios, tá? E a membrana plasmática não é estática, ela é fluida, ela se movimenta, tá? Ela se movimenta o tempo todo. Isso porque tem a ver com a função que ela possui, tá? Então, olha só, esse bichinho aqui e esse bichinho aqui são representações de proteínas. Aqui é o que nós chamamos de proteína integral. Patrick, a função, tenha calma, vamos aqui ver aqui o que tem na membrana. Proteína integral. E aqui eu tenho proteína periférica. Proteína periférica. Acho que você já deu para perceber o porquê que é periférica, né? Que ela fica na periferia da membrana. Além disso, existe aqui, vamos imaginar que aqui seja a parte externa da célula e aqui seja a parte interna da célula. Interna. Então, aqui eu tenho a parte externa e a parte interna. Aqui na parte externa, vai existir algumas antenas, tá? Vou colocar aqui algumas antenas que são receptores, tá? Existem vários receptores na nossa membrana plasmática, tá? Esses receptores, eles recebem um nome que é chamado de glicocálix. Mas o glicocálix é só uma representação, porque tem vários glicocálix. Eu vou colocar glicocálix com X, só que tem autor que coloca glicocálix com C, tá? Glicocálix. E esse bichinho aqui, com a cabecinha vermelha e as perninhas pretas, é o que nós chamamos de fosfolipídios, tá? Fosfolipídios. Então, quando você vai estudar esse assunto, geralmente o seu professor, ele dá um ênfase maior no fosfolipídio, porque se for para a gente aumentar esse negócio aqui, ele vai ficar assim, ó. A cabeça dele aqui, ó, grande, e as pernazinhas, tá? Uma perna é para cá, outra perna é para cá, tá? Então ele vai ter, tá? Essa perninha que eu acabei colocando na posição esquerda, mas geralmente na direita. Então essa perninha aqui, ela é lipídica, tá?
essa cabeça aqui, ela tem natureza também lipídica, mas também tem natureza de outra coisa, porque possui outras coisas aqui nessa cabeça, tá? No fosfolipídio. Fosfolipídio tem fósforo, tá? E tem lipídio. Então, esse negócio aqui que você vê, tá? Essa cauda aqui é o lipídio. Então, vamos colocar aqui cauda, lipídio, tá? Essa cauda, ela é o lipídio, tá? É o ácido graxo. Ácido graxo. Essa perninha fica assim, porque tem uma ligação aqui dupla, tá? Essa cabeça aqui vai possuir um monte de coisa. Só que essa cabeça, ela tem uma natureza de diversas coisas, tá? A gente pode encontrar aqui um grupo colina. A gente pode encontrar o que mais aqui? A gente pode encontrar também aqui o glicerol, tá? O glicerol que fica também aqui. Mas só que tem a colina, tem o fosfato, e tem o glicerol. Ok? Então eu tenho aqui a cauda, que é o ácido graxo, e tenho a cabeça aqui, glicerol, fosfato e colina. Aí o que é que nós dizemos? Essa cauda aqui da membrana plasmática, ela é hidrofóbica. Hidrofóbica. E essa cabeça aqui do fosfolipídio, ela é hidrofílica. Hidrofílica. Pelo fato do fosfolipídio ter natureza hidrofóbica e hidrofílica, em biologia nós chamamos essa característica aqui, eu vou colocar aqui um traço, a gente chama essa característica aqui de anfipática. Anfipática. Então, quando a gente assim pronuncia a membrana plasmática, ela é anfipática. Na verdade, a gente está falando do fosfolipídio, que é anfipático. E existem diversos tipos de fosfolipídio, tá? Fosfolipídio é o nome de uma família de lipídios conjugados com o fósforo que compõe a membrana, só que tem diversos tipos de fosfolipídio. Então, o fosfolipídio ele é anfipático, porque ele tem uma natureza hidrofóbica aqui com seu ácido graxo e uma natureza hidrofílica aqui com o grupo fosfato e o grupo colina, tá? E o glicerol aqui formando o que nós chamamos junto com o ácido graxo, formando o glicerídeo, beleza? Ah, Patricão, agora foi que eu entendi. Pois bem, a proteína vai ter proteína integral, proteína periférica, vai ter um monte de proteína na membrana, tá? Tem proteína que é importante para receber molécula, tem proteína que coloca a molécula para fora, para dentro. Então, tem diversos tipos de proteínas que interagem com a membrana. A proteína integral está na composição da membrana, a proteína periférica está também na composição da membrana. O glicocálix, ele é um receptor, tá? Além de ser um receptor, ele especializa a célula para determinados tipos de metabolismo. Com relação à membrana, ela é comum em qualquer tipo de célula, tá? A membrana plasmática ela é comum em qualquer tipo de célula. Para poder ser uma célula, tem que ter membrana plasmática. Agora, se você é aquele estudante capenga, que quando vai colocar a função da membrana, só coloca que ela seleciona quem entra e quem sai, não. Ela tem várias funções. Então, vamos colocar aqui, ó, funções, tá? As funções delas, a gente vai fazer um detalhamento aqui, deixando bem bonitinho para você, tá? Então, vamos colocar. Função 1. A membrana ela separa o meio interno do meio externo. Então, ó, separa o meio intracelular
intracelular do meio extracelular. Extracelular. Então, ela separa esses dois meios, o meio intracelular do meio extracelular. 2. Ela funciona como uma barreira, tá? Uma barreira, ok? Então, funciona como barreira. Ou seja, ela permite, meu querido, a entrada de determinados tipos de soluto, tá? Ela controla as substâncias que entram dentro da célula. Então, ó, vou colocar aqui, funciona como barreira. Vamos colocar para solutos. Ou seja, ela é que determina quem está entrando e quem está saindo. Mas o quê? Solutos, líquidos e o que você imaginar, tá? Ela fornece também, tá, o suporte físico da célula. Então, vamos colocar aqui. Ela fornece o suporte físico. O suporte físico. Ou seja, a célula não existiria se não fosse por conta da membrana, tá? Agora, é claro, a membrana só pode ser vista através de microscópio eletrônico do bom, tá? Do bom mesmo. Então, 4. Permite o deslocamento de moléculas. Deslocamento de moléculas. Então, não é qualquer coisa que vai estar entrando dentro da célula, não, tá? 5. Participa da fagocitose, tá? Fagocitose, que é o ato da célula comer, e a exocitose, ou seja, Cara, como é que se escreve exocitose? Faz tanto tempo que eu escrevi exocitose, exocitose. Vou colocar assim, se estiver errado, exocitose. Então, ela participa do processo de fagocitose, que é quando a célula come alguma coisa, uma bactéria, por exemplo, e exocitose, quando ela expulsa alguma coisa de dentro da célula, depois que a célula digeriu. E, por fim, ela protege a célula. Protege a célula. Ah, Patrick. Então, para você, função da membrana, seleciona quem entra e quem sai. Não, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 funções um pouco mais detalhadas, tá? Agora, é claro que a membrana plasmática tem características, né? Como eu falei para vocês, ela é formada por fosfolipídios, mas a gente pode deixar, né? Deixar de uma forma mais detalhada ainda, que eu vou puxar para cá. Ela é uma bicamada fosfolipídica. Bicamada fosfolipídica. Fosfolipídica. Como você pode perceber, eu tenho aqui uma camada e tenho aqui outra camada, tá? Alguns autores não utilizam fosfolipídica, tá? Também utilizam aí uma camada lipoproteica, porque também tem proteínas envolvidas, tá? O próprio glicerol o glicocálix são glicoproteínas, tá? É bom até eu colocar aqui para você não esquecer que glicocálix é uma glicoproteína, ou seja, proteína com grupo aí glicano, tá? No caso, carboidrato. Ok, Patricão, então tá aí, né? Só que o que eu tenho que saber mais? Outra coisa que adoro dizer é que a membrana, ela é um mosaico fluido. Mosaico fluido. Como eu falei, não está parada, se mexe, tá? Se mexe de todo jeito.
Outra coisa com relação à composição da membrana é que ela também, tá, possui colesterol. Sim. Ó, bota aí. Possui colesterol, tá? Na estrutura. Se você acha que colesterol é um vilão, você está enganado. Ó, tem colesterol na estrutura da membrana plasmática. Já vi muita gente errando isso aí em prova quando afirmou que tinha colesterol e o aluno achou, não, colesterol eu aprendi que é ruim. Não, colesterol é prepulsor de hormônios e está na composição de membrana plasmática, tá? Não esquece disso. Alguns autores também, no lugar de utilizar essas 6 funções, diz também que ela tem função de revestimento, função de interação com moléculas. Então, tudo que envolve contato da célula com outra célula, mano, é membrana plasmática, tá? Agora é o seguinte, para poder entrar dentro da célula, tá? Para poder entrar da parte externa para a parte interna, é necessário alguns tipos de transporte, tá? Então vamos colocar aqui tipos de transporte. Esses transportes, na verdade, gente, é didático, tá? É didático, é simplesmente didático, mas entra e sai molécula de dentro da água o tempo todo. O barato do negócio é porque tem transporte que gasta energia e tem transporte que não gasta energia. Por essa razão, a gente costuma classificar 2 tipos de transporte. O transporte passivo, tá? E o transporte ativo. As pessoas sempre comentam que o transporte ativo é a bomba de sódio e potássio. Só que existe outros tipos de transporte ativo, tá? Bomba de sódio e potássio. Patrick, para que é que acontece a bomba de sódio e potássio? Que eu nunca entendi. Tu vai explicar o processo? Não, para mim poder explicar o processo na íntegra de bomba de sódio e potássio, eu teria que fazer um outro mapa mental para tu ver como é que o sódio e o potássio se relacionam com a membrana. Mas o que você tem que saber é que a bomba de sódio e potássio, ela é importante para a repolarização da membrana, tá? Repolarização da membrana. O que é que isso quer dizer? Quando você está estudando sistema nervoso, que você vai estudar lá sinapses, e as sinapses são a comunicação que acontece entre os neurônios, você vai perceber que uma série de coisas acontece. Uma dessas coisas são as mudanças com relação eu vou chamar aqui de energia, tá? Da energia que fica na membrana, tá? A parte externa pode ser mais positiva, a parte interna pode ser mais negativa. E para acontecer a transmissão de impulsos nervosos, o que acontece é que essas energias, essas cargas, elas acabam mudando, invertendo. A parte externa pode ficar mais negativa, a parte interna pode ficar mais positiva. Só que depois tem que voltar tudo ao normal. E a bomba de sódio e potássio ela é importante para fazer com que tudo volte ao normal, que no caso seria a repolarização. O transporte passivo, você vai ter alguns tipos que são bem conhecidos, tá? Eu tenho a osmose, que eu vou estar também explicando agora para vocês. Eu tenho a difusão simples, e eu tenho a difusão facilitada. Difusão facilitada. Beleza, qual é o barato aqui de tudo? Não esquece, transporte passivo não gasta energia.
E tá aqui os 3 transportes. Transportativo gasta energia. Gasta energia. Ok? Agora, com relação à osmose, a difusão simples, a difusão facilitada, vamos para cá, para você poder entender isso aqui rapidamente. Ó, vou colocar aqui embaixo. Eu vou colocar a canetinha azul, que ela é mais forte. Com relação à difusão simples, é o seguinte, tenta imaginar a membrana plasmática aqui, ó. Aqui é a membrana e aqui eu tenho um determinado tipo de molécula, tá? Aqui tem pouco, tá? Vou colocar muito. Aqui tem pouco. Então, a difusão é quando uma substância sai do meio mais concentrado para o meio menos concentrado. Então, difusão sai do meio mais concentrado para o meio menos concentrado. Só que aqui no caso dessa difusão, como ela é simples, ela vai acontecer pela própria membrana. Se eu estivesse falando dessa difusão e ela fosse facilitada, por exemplo, ela iria acontecer com o auxílio de proteínas transportadoras, tá? Vou colocar aqui, difusão facilitada, tá? Então, tenta imaginar aí, tá aqui a membrana, só que tem uma proteína transmembrana aqui, ó, que ela faz essa mesma coisa, tá? Sai do meio mais concentrado para o meio menos concentrado. Porém, esse transporte se dá por meio dessa proteína transportadora. Por isso que a difusão simples e difusão facilitada, tá? E por fim, a osmose, que é o transporte de água para a célula, tá? Osmose, que é o transporte de água, tá? Água. Agora, o transporte de água ele vai acontecer de forma diferente dependendo do ambiente que a célula se encontre. Então, eu tenho 3 ambientes que a célula pode se encontrar. A célula pode se encontrar em um ambiente isotônico, isotônico, a acentuação é no O, tá? No ambiente hipertônico, e no ambiente hipotônico, tônico. Ok? Então, eu tenho aqui 3 ambientes, isotônico, hipertônico e hipotônico. Isso é o ambiente que a célula se encontra. O meio isotônico é um meio em que a parte interna da célula e o meio externo estão equilibrados com relação à quantidade de sais. Por isso que a célula não sofre tanto nenhum tipo de influência que possa fazer mal para ela. Já se a célula estiver num ambiente hipertônico, é porque tem muito sal, tá? Muito sal. Se tem muito sal, vai acontecer difusão dessa água. A água vai sair de dentro da célula para fora da célula. Então a célula vai murchar. O oposto acontece no meio hipotônico, quando tem pouco sal. Se tem pouco sal, a água vai sair do meio mais concentrado, que é o meio externo, e vai entrar dentro da célula. E a célula pode sofrer lise celular, ela pode estourar. E o ambiente isotônico é um ambiente equilibrado. Gente, várias informações aí para vocês sobre membrana plasmática, tá? Eu espero muito que você tenha gostado da produção desse mapa mental raiz. Para quem critica com relação à letra, tal, tudo mais, esse não é meu objetivo, tá? Ser perfeito, e sim fazer com que essa aula seja uma experiência com você, tá? Usando as mesmas coisas que você tem em casa, é possível sim construir um mapa mental que vai te ajudar pra caramba, tá? Eu tô aqui para te ajudar. Deixa aí embaixo o teu comentário, tua dúvida que eu respondo, tá? Tira o print desse daqui, tira uma foto, manda para mim no número do WhatsApp que tem aí, tá? Que eu quero dar o visto, para mim ver se ficou igual ao meu. Combinado?
Um forte abraço e a gente se vê na nossa próxima aula. Tchau, tchau!